primeiro lugar, para quem não me conhece e está a assistir-nos pela primeira vez, uma live do Projeto Família Saudável. Eu sou a doutora Yolanda Melo, sou psicóloga clínica e coordenadora do Projeto Família Saudável. E normalmente, de quando em quando, fazemos lives, fazemos workshops, para além do nosso gabinete de psicologia, onde atendemos as crianças, adolescentes, casais, famílias. Somos também terapeutas familiares, não é? Grande parte de nós. Somos 5 psicólogas, não é? E hoje estou cá, sou eu, a representar as minhas colegas todas que nos estão a acompanhar aí. E hoje temos uma convidada muito especial, e já vou saber porque é que eu convidei a Cláudia para estar connosco. Mas, como introdução, hoje estamos a celebrar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo e um pouco por todo o mundo, através das diferentes atividades, procuramos trazer o maior conhecimento sobre as necessidades, as características das pessoas que estão no espectro autista e também diminuir o preconceito que muitas vezes existe, o tabu e com certeza promover a inclusão nas diferentes esferas da sociedade. Hoje, de uma forma em particular, vamos falar um pouquinho da inclusão destas crianças no sistema de ensino e acredito que para conversarmos melhor sobre isto, nada como ter alguém especialista e a trabalhar na área. Então, eu convidei aqui a minha querida amiga Cláudia, ela é psicopedagoga e professora de ensino especial, trabalha nesta área do autismo já há 17 anos. Eu não ia dizer tanto para não parecermos tão velhas, mas há bastante tempo, com muita experiência e, portanto, acredito que vai ser um tempo especial. Façam as vossas perguntas, coloquem os vossos comentários, que de quando em quando eu vou procurar ler aqui. Tenho aqui um computador que me vai dando respostas mais ao perto dos vossos comentários e das vossas perguntas para irmos respondendo e para irmos falando, tá bom? Cláudia, apresenta-te um pouquinho melhor, que eu te apresentei assim, mas eu quero saber como é que é a tua família, se tens filhos, se não tens, fala-nos um pouco sobre ti. Então, boa noite a quem eu ainda não tinha cumprimentado. Antes de mais, quero agradecer este convite à minha amiga Yolanda, porque é sempre um privilégio poder partilhar aqui um bocadinho do pouco que eu sei com o Projeto Família Saudável, que é um projeto que para a minha família também diz muito, porque, embora não diretamente, mas indiretamente, a Yolanda tem-me acompanhado muito e tem-me ajudado muito com as suas instruções, estratégias e saberes. Porque eu também sou mãe de 2 filhas, uma com 13 e outra com 9, e tal como vocês, todos os dias sou bombardeada com desafios, não é? De gerir uma família e de corresponder às necessidades das minhas filhas. Sou casada, muito bem casada, graças a Deus, e sou professora de primeiro ciclo. Essa foi a minha formação base. Eu licenciei-me em 2003 e comecei a dar aulas como professora de primeiro ciclo. Fui tendo sempre nas minhas turmas crianças com necessidades educativas e eu percebia e sentia-me muito frustrada que não tinha as ferramentas necessárias para conseguir dar resposta à diversidade de crianças que tinha dentro da sala de aula. Então, quando fiz 5 anos de serviço, candidatei-me à especialização em Educação Especial, fiz a especialização em Educação Especial e nesse ano em que estava a fazer a especialização em Educação Especial, fui confrontada com um dos grandes desafios da minha vida, que foi, a meio do ano, eu tive que deixar a minha turma a pedido da direção e ir trabalhar para a unidade de ensino estruturado. Eu tinha 2 crianças com autismo na minha turma, que recebiam um apoio especializado nessa unidade e tive que ir trabalhar para lá. E como eu vos disse, foi dos maiores desafios da minha vida, mas também daqueles que mais me enriqueceu e que mais me abriu caminhos. Da especialização fui para o mestrado e depois do mestrado fui fazendo outras formações, fiz uma pós-graduação em psicometricidade, uma pós-graduação em psicopedagogia, uma pós-graduação em tecnologias de apoio para a comunicação. Pronto, e sou uma curiosa, quero sempre aprender mais para dar mais aos meus alunos, para fazer melhor por eles, porque eu acredito que não há crianças que não aprendem, todas as crianças aprendem, há ritmos diferentes de aprendizagem, características e necessidades diferentes. E não são as minhas crianças que têm que ter dificuldades de aprendizagem. Eu é que posso ter dificuldades de ensinagem. Exato. E como tendo dificuldades de ensinagem, tenho que ir à procura de saberes para as ensinar mais e melhor. Muito bem, muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho no autismo, não é? Para introduzir um pouquinho aquilo que vai ser depois o assunto, com maior especificidade. E quando nós pensamos no autismo, é preciso dizer que não é uma doença, não é? Exatamente. É uma condição neurológica, portanto, é uma das mais conhecidas perturbações no desenvolvimento,
que afeta maioritariamente os meninos. Exatamente, não é? sim. É a maior É percentagem daí a dos cor meninos. azul representar o autismo. Exatamente, nós estamos hoje de de azul. não é? Porque em cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos. Exatamente. E esta condição é caracterizada por algumas especificidades. Uma delas tem a ver com as dificuldades na comunicação, em diferentes graus, não é? Porque, como dissemos, o espectro do autismo é um espectro vasto e cada criança dentro deste espectro pode apresentar mais ou menos dificuldades e mais ou menos fragilidades, mas uma das áreas em que nós identificamos é as dificuldades na comunicação. Podem ter dificuldades em comunicar-se verbalmente e não verbalmente, e aqui inclui, por exemplo, dificuldades em iniciar ou manter uma conversa, entender as expressões faciais, entender os gestos, ou usar a linguagem de uma forma adequada. Exatamente. Outra área são as dificuldades no âmbito social, ou seja, dificuldades em entender, por exemplo, as normas sociais, as convenções sociais, formar relacionamentos, interpretar as emoções, não é? Em maior ou menor grau, das outras pessoas. Exatamente. Não é? Ter um comportamento adequado ao contexto em que estão inseridos. Outra área onde nós encontramos também aqui algumas dificuldades é na questão dos comportamentos, muitas vezes restritivos e repetitivos, ou seja, muitas pessoas com autismo podem exibir comportamentos repetitivos, ter focos, interesses assim mais restritivos e atividades que podem parecer assim pouco comuns. Não é? Eu lembro, por exemplo, do miúdo que eu acompanhei e que ele tinha assim uma fascinação pela cor verde e por tudo que era verde. Havia outro menino que não podia ver nada vermelho e dizia vermelho, tinha o foco, não é? Esta atenção no vermelho. Depois tinha outro miúdo que sabia os nomes todos dos dinossauros, pterossauros e aquelas coisas todas, e conhecia-os e o que é que eles comiam, enfim. Estes focos, estes interesses que podem apresentar a necessidade de seguir rotinas rigorosas, não é? E fora da rotina criar maior dificuldade e ansiedade. E a outra área é a questão da sensibilidade sensorial. Exatamente. Que cada vez mais encontramos muitas pessoas dentro do espectro do autismo com reações exageradas, né, a estímulos sensoriais, seja a nível de sons, de luz, até mesmo das sabores, texturas, não é? Diferentes texturas que podem apresentar. O diagnóstico da perturbação no espectro do autismo é feito sempre por uma equipa multidisciplinar que inclui muitas vezes, para além dos neuropsicólogos, os psicólogos, os médicos, também os terapeutas ocupacionais, psiquiatras, terapia da fala, educação especial, enfim, é uma série de profissionais que são necessários para percebermos melhor a especificidade da criança neste vasto espectro, em função daquilo que é a necessidade maior ou menor de apoio e a maior ou menor severidade de algumas destas dificuldades. Alguns dos sintomas mais comuns, como nós já vimos, a questão da dificuldade em iniciar e manter as conversas, a dificuldade da linguagem, interpretam a linguagem de uma forma muito literal, às vezes um pensamento mais rígido, mais inflexibilidade, dificuldades na empatia, não é? De se colocar no lugar do outro, de perceber as emoções do outro. Fazer o contacto exatamente. Responder o nome. E há muitos que também não falam, sim, não é? Sim, têm a maior dificuldade na questão da comunicação. Às vezes também pode haver uma descoordenação motora, dificuldade em gerir as suas próprias emoções e partilhar aquilo que são as suas necessidades e características. Resistir à frustração, exatamente. Não é? Que vem muitas vezes exatamente da dificuldade em comunicar e em expressar aquilo que sentem, não é? Então ficam ansiosos e frustram facilmente e depois é muito difícil conseguirem resistir a esta frustração. Yolanda, dizer só que relativamente ao diagnóstico, nós já temos em Portugal muitos testes aferidos à população portuguesa a partir dos 18 meses, não é? Portanto, permitem diagnosticar estas perturbações numa fase ainda muito precoce, onde toda a intervenção adequada pode fazer total diferença no desenvolvimento da criança e depois no impacto que terá na sua vida na fase adulta. Exatamente, e quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor será a capacidade de intervirmos e ajudar a criar todos estes recursos e ferramentas, não só para a própria criança, mas também para a família e para a escola poder acompanhar da forma mais adequada.
Introduções feitas, vamos pensar então agora algumas especificidades na questão da intervenção. Mas entretanto, antes de eu fazer-te aqui uma pergunta que tenho aqui mesmo para te fazer, eu queria só mais uma vez agradecer as pessoas que nos estão a acompanhar. Não esqueça de colocarem as vossas perguntas, deixar os vossos comentários, que eu gostaria de poder estar a responder algumas destas questões e juntos partilharmos. Claro, queremos interagir convosco. Exatamente. Então, um abraço para as duas, dizer Margarida, aqui já temos aqui uma mensagem, Margarida Ferraz, beijinhos para ti, Margarida. Um abraço para ti, a Leonilda, a Eunice, Raquel Melo, que já está no Brasil. Olá, Raquel. Depois de um mês aqui pela Europa, que saudades já. Bom, não vamos falar nisso, não vou começar a chorar. Bom, adiante. Cláudio, uma primeira pergunta. Sim. Uma vez diagnosticado a perturbação no espectro do autismo, como é que é o procedimento para a criança começar já a receber a intervenção, a família? Como é que se processa? Então, quando os pais recebem um diagnóstico de autismo, o primeiro procedimento que devem fazer é sinalizar ou pedirem ao médico que acompanhe o terapeuta, ou os próprios pais podem fazer isso, no site do SNIP, que é o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, a sua criança. Porque esse Sistema Nacional de Intervenção Precoce tem equipas locais de intervenção precoce pelos diversos concelhos e distritos do país inteiro, e essas equipas são equipas multidisciplinares, compostas por psicólogos, terapeutas da fala, psicometricistas, terapeutas ocupacionais, muitas têm até enfermeiros também, e estas equipas podem intervir com a criança no seio familiar, no seio da creche, no seio do contexto das IPs, em jardim de infância já, né? E até também no seio do contexto educativo do Ministério da Educação. Mas é fundamental que elas estejam sinalizadas. Claro que é um sistema nacional, não é fácil ter logo uma resposta imediata, mas os pais nunca devem deixar de fazer, dizer à Segurança Social e dizer ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, porque este sistema é gerido por estes três ministérios que são pais de uma criança com autismo. Depois, é claro que se a resposta da equipa local de intervenção precoce não for imediata e os pais tiverem possibilidades, devem com certeza procurar uma clínica que faça uma intervenção multidisciplinar. E nós temos várias clínicas credenciadas em Portugal, com profissionais muito habilitados para trabalhar na área do autismo, com largos anos de experiência. Temos também uma equipa no Hospital Dona Estefânia, que é a UPI, Unidade de Intervenção Precoce no Autismo, que acompanha crianças dos 0 aos 6 anos de idade. Também tem as terapias lá, tem os pedopsiquiatras, tem os pediatras do desenvolvimento, e os pais podem pedir ao médico de família que faça esse encaminhamento. O próprio médico de família, independentemente da região do país que a pessoa seja. Há estas duas equipas, há uma no Hospital Pediátrico de Coimbra e temos outra no Hospital Dona Estefânia. Portanto, os pais de norte a sul do país, mediante a sua proximidade local, pedem ao médico de família e o médico de família faz este acompanhamento. Isto é aquilo que temos disponível a nível do Estado português, não é? Depois os pais também podem recorrer à Segurança Social pedindo o subsídio de educação especial, que é um subsídio criado para as crianças que subsidia as terapias. Desde que as crianças tenham o escalão A ao escalão B, este subsídio subsidia estas terapias. Há várias clínicas a trabalhar com este subsídio e também há vários terapeutas e psicólogos a trabalhar com este subsídio, que é uma ajuda para custear estas intervenções. A intervenção deve ser focada nas necessidades da criança, não é? A criança deve ter as respostas terapêuticas e clínicas adequadas, mas também deve ser focada na família, Yolanda, porque é muito importante trabalharmos com estas famílias, não é? Porque ninguém está preparado para ter um filho, muito menos um filho com autismo, não é? Como eu disse há pouco, todos os dias nós, enquanto pais, temos desafios. Estes pais têm desafios a triplicar, portanto é preciso trabalhar as competências parentais, é preciso ensinar os pais a agir com a sua criança, a educar a sua criança e a dar-lhes as respostas que elas necessitam. E há várias associações, graças a Deus, porque cada vez estão a surgir mais associações de gente credibilizada, de com médicos, com terapeutas e com pais que fazem um trabalho conjunto, assistentes sociais, educadores sociais, enfermeiros, fazem um trabalho conjunto, um trabalho que não é pago, são associações sem fins lucrativos, mas que fazem reuniões mensais para apoiarem os pais uns aos outros, fazem reuniões de esclarecimento, fazem workshops, fazem
várias ações de sensibilização até na comunidade. E temos algumas associações como a Associação Portuguesa de Perturbações do Espectro do Autismo, que é a PPDA, tem sedes de norte a sul do país. Basta vocês pesquisarem no site da PPDA para verem qual é a sede mais próxima da vossa casa. O próprio site dá muita documentação, não só de como intervir em todas as formas na perturbação do espectro do autismo, mas também dá apoio a famílias carenciadas, também ajuda a encaminhar todo o processo legal para se conseguir os subsídios estatais. Temos a Associação Inovar Autismo, temos a Associação de Famílias Atípicas, temos a Associação AMA, de Amigos do Autismo, temos a Associação dos Pais em Rede, que é uma associação com pais de crianças com diversas perturbações do neurodesenvolvimento, não só autismo, não é? O que muitas vezes também ainda é mais enriquecedor, porque percebemos que há uma diversidade enorme. Portanto, estes pais não estão sozinhos. Pois não, graças a Deus. Graças a Deus. Um grupo de associações. Temos muitas respostas. Às vezes as pessoas é que não conhecem estas respostas, não é? Portanto, é muito importante divulgarmos. E eu falo por experiência própria. Eu já tive o privilégio de estar em congressos, em conferências com estas associações todas, e são profissionais e pessoas credíveis que podem ajudar-vos. Não tenham vergonha e precisam vocês só de um abraço e esclarecimento. E isto encontram lá em qualquer uma delas. Não duvidem disso. Pronto. Depois da intervenção clínica, do apoio centrado na família e na criança, da intervenção terapêutica, é muito importante que haja uma intervenção educativa. E muitas vezes os pais dizem: o meu filho faz muitas birras, o meu filho não reage bem às pessoas estranhas, eu vou ficar com ele em casa, pelo menos até à entrada para o primeiro ano. Não façam isso, por favor. Os vossos filhos precisam dessa estimulação. Exatamente, precisam desta estimulação social, precisam de estar com outros adultos, com outras crianças, para além do seio familiar e do seio de segurança. Precisam deste estímulo, precisam de modelos assertivos. E estes modelos assertivos estão nas creches, estão nos jardins de infância, estão nas escolas. E há nas escolas, nas creches, nos jardins de infância, pessoas que vos podem ajudar. Muitas vezes não há profissionais especializados, mas esses profissionais os profissionais que lá estão conseguem pedir ajuda a profissionais profissionalizados, da equipa local de intervenção precoce, até os próprios terapeutas dos vossos filhos serão uma grande mais-valia. O trabalho de equipa é muito importante neste caso, a articulação entre todos os intervenientes. Pensar que a criança é uma. Eu costumo dizer, aos pais dos meus alunos sabem disso, e os terapeutas também, eu costumo dizer que todos nós, não é, cada macaco no seu galho, e todos nós somos galhos muito importantes na árvore, que é a criança. Portanto, tem que haver uma articulação sempre direta entre pais, professores, educadores, terapeutas, médicos, para que as coisas funcionem, está bem? Não podemos partir a criança, ela não é compartível, ela é um todo. Lembrem-se disso. Exato. E se eu hoje fiz uma coisa que resultou bem, então eu vou partilhar com a Yolanda, porque é a psicóloga do menino que eu acompanho, eu vou partilhar com a mãe, porque se nós estabelecermos uma intervenção comum e estratégias comuns, vamos ajudar a criança a desenvolver e vamos, acima de tudo, dar um ambiente securizante, que ela precisa muito, vamos lhe dar respostas previsíveis, rotinas claras, porque ela já sabe, se eu fizer isto com a minha professora, ela vai agir assim, mas se eu fizer com a minha mãe ou com a Yolanda, ela também vai agir assim. Portanto, é muito importante esta cooperação entre todos, e só assim é que conseguimos efetivamente promover o desenvolvimento da criança e transformar as áreas fracas em áreas fortes. Quais são as áreas que são assim alvo da intervenção? Tanto para a família como para as crianças é preciso haver uma intervenção. E algumas dessas áreas, quais serão assim? Então, as áreas alvos para a intervenção têm a ver com as áreas deficitárias na criança, que tu já focaste muito bem, não é? Portanto, na comunicação e na linguagem, na cognição, na motricidade, nos comportamentos, não é? O comportamento adaptativo, que é muito importante, e na interação social. Então, como é que nós podemos promover cada uma destas áreas nas crianças? Indo de encontro àquilo que são os pré-requisitos para o desenvolvimento destas áreas. Não é? Portanto, por exemplo, para estimular a cognição, eu tenho que proporcionar à criança atividades que ajudem a desenvolver a memória visual, a desenvolver a memória auditiva, a atenção-concentração, que ajudem a desenvolver o pensamento, o raciocínio. E estas atividades eu posso até desenvolvê-las em casa, enquanto mãe, não é? São desenvolvidas na escola, são desenvolvidas nas terapias, mas também eu, enquanto mãe, posso ter ferramentas para desenvolver, não é? Por exemplo, se eu ajudar, se a minha criança me ajudar a arrumar as gavetas, ela vai saber que
Na primeira gaveta ela vai ter as t-shirts, na segunda gaveta vai ter as camisolas, na terceira gaveta vai ter as calças. E ela vai memorizar esta sequência. E eu estou a trabalhar a memória visual, porque ela sabe quando abrir... Ao mesmo tempo que trabalhamos a rotina da criança nas tarefas diárias. Exatamente, ao mesmo tempo que trabalhamos a rotina da criança nas tarefas diárias, não é? Ao mesmo tempo que ela sabe que, por exemplo, se vier pôr a mesa, que ela se senta ao lado da mãe, ou ao lado do pai, ou ao lado da irmã, e que o pai se senta ao lado da mãe. Então vamos colocar a mesa por esta ordem. E vamos também dizer o nome, olha, aqui senta-se o papá, aqui senta-se a mana, que é fulana tal, aqui senta-se o pai, que é fulano tal, ali senta-se a mãe, que é fulano tal, aqui sentas tu, que és tal. Portanto, que estas crianças têm muita necessidade de verem a nossa... Nós temos que dar o input linguístico sempre, não é? Principalmente se a criança for não verbal. Não é por a criança ser não verbal que eu não vou falar com ela. Pelo contrário, eu tenho que sempre falar. É claro que não vou estar aqui a falar como eu, que nunca mais me calo, não é? Mas tenho que dar instruções claras e curtas, mas tenho sempre que falar e descrever a rotina. É muito importante para a interiorização da criança, para ela começar a identificar objetos, para estruturar as imagens mentais desses objetos, conceitos, não é? Alimentares, os alimentos, nomeadamente, até outros conceitos dos espaços da casa, os móveis que estão em cada divisão da casa. Isto são tudo coisas muito importantes, não é? Eu não vou partir do princípio que a minha filha vai saber que isto é uma mesa se eu nunca lhe disser que isto é uma mesa. Eu tenho que dizer, vamos nos sentar à mesa para tomar a refeição. Isto é um prato, isto é um garfo, serve para picar a comida, isto é a colher. E constantemente fazer isto, todos os diariamente, todos os dias. E contar os copos, e contar os talheres, e contar os guardanapos. Porque isto são atividades que estimulam muito a criança. E tentarmos sempre, cada vez que quando falamos com a criança, que perceber que ela está a olhar para nós. E se ela não estiver a olhar para nós, descer ao nível dela, agarrar na carinha, dizer, olha meu amor, estou a falar contigo. Olha para a mamã, olha para a professora, olha para a terapeuta. Para estabelecermos aqui a atenção conjunta, para percebermos que estamos a chegar à criança. E se a criança perceber que nós somos um foco de interesse para ela, que somos alguém que lhe pode transmitir alguma coisa, ela própria vai começar a procurar-nos e a dar-nos atenção sempre que nos dirigimos a elas. Portanto, temos que trazer estas crianças para o nosso mundo. Temos que as trazer para o nosso colo, para o nosso abraço, para o nosso afeto, para o nosso amor. Para que elas, ao pouco e pouco, vão deixando de ter os interesses do seu mundo e passem a ter os interesses do mundo que nos rodeia a todos, não é? Da nossa sociedade. Exato. Bom, hoje nós estamos a falar sobre o autismo e eu já tenho aqui uma pergunta, não é, que a Sarila faz, Cláudia, diz assim: quem tem dificuldades na fala, a qualquer momento pode começar a dizer frases completas? Sarila, é muito difícil a qualquer momento começar a dizer frases completas. O desenvolvimento da linguagem nas crianças com autismo é tal e qual como o desenvolvimento da linguagem nas crianças típicas, processa-se de forma diferente, não é? Nós não temos um bebê a começar a falar e a dizer frases completas, não é? Os bebés primeiro começam por balbuciar, por garrear, não é? Galgarrear. Exato. Desculpa, é que isto estava difícil de dizer. É muito galgarreio. É muito galgarreio, não é? Começa o palrar, que nós nas gírias chamamos de palrar. Depois começam por dizer monossílabos, não é? Dizem-se a mamã, quando querem comer dizem pá, não é? Que é da papa, exatamente. E começam aqui que é da água, começam a surgir monossílabos. Depois começam a surgir palavras isoladas, mas que já têm uma intenção comunicativa. E depois então começam a surgir expressões com 2 ou 3 palavras e só mais posteriormente é que começam a surgir frases. E muitas vezes não são frases completas, como nós temos essa capacidade de dizer, não é? Só lá para os 6, 7 anos é que a criança já consegue fazer uma frase completa. Nas crianças com autismo é exatamente a mesma coisa. Numa criança com autismo que não fala, 2 coisas que são essenciais fazer. Primeiro é despertar a criança para a necessidade de falar. Porque muitas vezes os pais, que já conhecem tão bem a criança, e nós na escola também cometemos estes erros, não são só os pais, já conhecem tão bem a criança que já sabem o que é que ela quer, só de olhar, e chegam lá e dão, não é? E a criança não necessita de pedir, a criança não percebe que não tem que falar, porque já sabem aquilo que ela quer. Então nós temos que despertar na criança a intenção comunicativa. A criança tem que perceber que precisa de comunicar com o outro para se fazer entender, para as suas necessidades serem atendidas. Então temos que sempre estimular a comunicação. Depois tentar ao máximo, não é, que a criança consiga ter a vontade de falar e ir estimulando. Olha, amor, diz tu, e vamos começar com palavras simples,
não é? E vamos estar ali 2 e 3 e 4 vezes insistir, se calhar 3 ou 4 vezes no mesmo dia para tentar que saia a mesma palavra, outras 3 ou 4 vezes no outro dia para tentar que saia a outra palavra e dizermos a palavra repetidamente até a criança a conseguir pronunciar. E só mais tarde, já às vezes demora 2, 3, 4 anos para a criança conseguir então dizer 3 ou 4 palavras em contexto, não é? Muitas vezes a criança diz não quer e depois começa, passar 2 ou 3 anos, já que ver eu não quero ou Sim. eu não gosto. Ou seja, é todo um processo em que é preciso uma estimulação constante, não é de um dia para o outro, não é? Mas um processo, e como há pouco dissemos, cada criança é única, ela vai desenvolver no seu timing, de acordo também com a estimulação e com o apoio que vai receber. Exatamente. Seja na família, seja na escola, seja em termos das terapias, que a criança tem esse e felizmente nós temos também ao nosso dispor já vários sistemas de comunicação aumentativa que ajudam a criança a comunicar e até a desenvolver a linguagem também. Estes sistemas de comunicação aumentativa são sistemas pictográficos para a comunicação. O que é que isto quer dizer? Que são sistemas que têm uma imagem com a palavra escrita por baixo. E existem imagens para as ações, para os objetos, para as rotinas do dia-a-dia, para as partes da casa. Eu tinha material para mostrar, mas esqueci-me tudo no gabinete. Oh. Mas eu tenho aqui algo. Portanto, e nós temos programas destes que são pagos, mas também temos programas destes que são gratuitos, como o Asterix Grid, que é um programa gratuito e que pode ser usado por toda a gente para construir símbolos para a comunicação e até tabelas, uma tabela, por exemplo, com a apresentação dos familiares, uma tabela com as coisas que a criança não gosta, uma tabela com os dados da criança, o nome, a idade, como é que essa criança se sente melhor, como é que se sente pior, uma tabela para a criança dizer se está com frio, se está com sede, se tem fome, se está com alguma dor. E temos também uma plataforma ao nosso dispor com estes símbolos, que nós podemos criar os nossos próprios símbolos adaptados à criança, que é o Arazak. Esta plataforma também é gratuita, está disponível numa variedade de línguas e para além dos símbolos pictográficos para a comunicação, tem também um manancial imenso de materiais já feitos para trabalhar a leitura, a escrita, o cálculo, os conceitos ligados ao meio, à sociedade. São coisas que estão ao nosso dispor e que são riquíssimas e que nos possibilitam chegar à criança. Mas nós podemos ter estes materiais todos ao nosso dispor e se não tivermos a intenção de colocar a nossa criança a comunicar e despertar a criança para a comunicação, não vale a pena termos estes materiais. Nunca se esqueçam, conversar sempre com a criança de forma clara, com instruções curtas, mostrarem objetos, pistas visuais, muito importante, para ajudar a criança a perceber aquilo que vocês estão a querer comunicar. E sempre que ela vos tentar responder, se não conseguirem perceber à primeira, não desistam. Insistam para a criança perceber que vocês têm interesse nela e que querem efetivamente perceber o que é que ela vos está a querer transmitir. E deem hipóteses, é isto, é aquilo, é o outro. Porque a criança assim vai conseguindo também corresponder às vossas expectativas e ver outras formas de ser estimulada e ver outras formas também de conseguir expressar as suas necessidades. Sim. Voltando aqui um bocadinho atrás, temos aqui uma pergunta. A quem se dirigir para termos um diagnóstico quando percebemos algum dos sinais do autismo nos nossos filhos? Quem é o primeiro profissional? O neuropediatra. O neuropediatra é a pessoa que mais habilitada está, não é, para avaliar o desenvolvimento infantil. E quando há alguma coisa no desenvolvimento típico da criança, não é, os neuropediatras são o melhor profissional para diagnosticar isso. E podem até mandar fazer vários exames, nós já temos muitos meios de diagnóstico complementar, não é? Que possibilitam perceber logo se existe ali alguma coisa, alguma perturbação do neurodesenvolvimento. A ressonância magnética é um exame fundamental para ajudar a perceber não só o autismo, mas muitas outras perturbações do neurodesenvolvimento. A dislexia, por exemplo, a hiperatividade e déficit de atenção, que é o PHDA, são patologias, são perturbações que são diagnosticadas logo pela ressonância magnética. Um eletrocefalograma também ajuda a perceber não só se existe um autismo, mas também se existe uma PHDA, ajuda até a perceber se existe outra perturbação em comorbilidade, como às vezes a epilepsia, que é uma doença que muitas vezes está associada a estas perturbações e às vezes os pais até a criança ter alguma manifestação que infelizmente nunca é positiva, é sempre um grande susto para os pais,
não sabem. Então é importante que hajam estes meios complementares de diagnóstico, porque os cérebros destas crianças não são iguais ao cérebro de uma criança com um desenvolvimento típico e, portanto, é fácil perceber. Por isso, neuropediatra, o médico de família, muitas vezes, quando encaminha, já é muito tardiamente. Eu falo pela minha experiência, eu tenho crianças que evidenciavam sinais logo desde muito cedo, que os próprios pais insistiam com o médico de família, até porque já eram pais que tinham outros filhos, não é? Portanto, tinham um termo de comparação para as etapas principais do desenvolvimento da criança. E o médico de família dizia, vamos esperar, cada criança tem o seu timing. É verdade, cada criança tem o seu timing. Mas uma criança que aos 18 meses não fala alguma coisa de errado, se passa. Uma criança que aos 18 meses não estabelece contacto ocular, não reage à mãe e ao pai de forma diferente, como aos outros adultos. Uma criança que chora e faz birras constantes, que não aceita um não, que não percebe uma alteração de rotina. Por favor, procurem um neuropediatra, porque são sinais de alarme. Assim muitos destes sinais de alarme vêm antes dos 3 anos. Sim, não é? Portanto, muitos, é preciso muitos. estar atento. A seletividade alimentar, as dificuldades ao nível da integração sensorial, o andar e o correr em bicos de pés, o não querer tocar em texturas. Por exemplo, há crianças que no banho, com aquelas espumas de banho, ficam muito irritadas, ficam assim todas muito encurquilhadas porque nem querem tocar na espuma porque não sabem aquilo que lhes vão fazer. Há crianças que têm uma necessidade brutal de estar sempre a bater com as coisas, de ir contra as paredes, de ir contra as cadeiras. Isto não é normal, não é um padrão de desenvolvimento normal. Indica que há aqui alguma perturbação. O comer com as mãos, não é? Ou o não querer sequer tocar com as mãos na comida. Portanto, há aqui vários sinais. O não querer comer diversos alimentos por causa da textura, eles às vezes até provam, mas depois mandam para fora porque aquela textura faz impressão na boca. Não é? Portanto, isto tudo são sinais de alerta para os quais os pais devem estar dispostos. Exatamente. Bom, vamos pensar agora um pouquinho na questão das escolas. Não é? Como é que está esta questão da inclusão das crianças no espectro do autismo nas escolas? Que intervenção é que é realizada nas escolas, uma vez que é a tua área? Exatamente. Elucida-nos. É a minha praia. Então, neste momento nós temos em Portugal, desde 2018, o Decreto-Lei 54 de 2018. O Decreto-Lei 54 de 2018 é o Decreto-Lei que especifica as medidas de apoio educativo que qualquer criança com uma perturbação do neurodesenvolvimento e com necessidades educativas pode ter como suporte. Estas medidas estão organizadas numa pirâmide que vai das medidas que são universais, quer dizer que são para todos os alunos, independentemente de haver uma perturbação ou não, que em qualquer momento do seu percurso educativo evidencia aqui uma necessidade de um apoio. Depois temos as medidas seletivas no meio da pirâmide, que já são para aqueles alunos que sim têm uma perturbação e precisam de uma intervenção especializada, nomeadamente do professor de educação especial. E depois temos as medidas de topo da pirâmide, que são as medidas adicionais, que são para aqueles alunos com perturbações do neurodesenvolvimento graves e em que algumas delas se afastam até do currículo normal, do currículo do Ministério da Educação para aquele ano de escolaridade. Este decreto-lei veio preconizar uma mudança na mentalidade, acima de tudo, dos profissionais que trabalham nas escolas, porque promove a educação inclusiva. O que é que isto quer dizer? Que todas as crianças têm direito a estar numa sala de aula. E eu sou completamente defensora da educação inclusiva, porque as nossas crianças aprendem com modelos, tal como nós também aprendemos, não é? E quem melhor do que ninguém, do que os seus pares, para serem seus modelos. Eu até costumo dizer aos meus meninos das turmas que têm estas crianças incluídas, porque na minha escola, felizmente, eu tenho o privilégio de dizer que trabalho com uma comunidade educativa que não vê estas crianças como alguém diferente, vê estas crianças como um aluno qualquer, que precisa do maior suporte. E eu costumo dizer às outras crianças, vocês são os professores do menino A, do menino B, do menino C. Lembrem-se sempre disso, vocês são professores deles. Tudo o que vocês lhe ensinarem, eles vão aprender. Portanto, eles aprendem com modelos assertivos. E até porque, assim, há crianças com autismo, que muitas vezes até têm um coeficiente intelectual superior, outras vezes têm a sua capacidade cognitiva não está afetada, outras vezes até têm um certo atraso, mas conseguem acompanhar o conteúdo para o seu ano de escolaridade, nomeadamente ao nível do primeiro ciclo, onde os conteúdos, que é do 1º ao 4º ano, onde os conteúdos ainda não são assim tão difíceis. E com um trabalho colaborativo entre o professor titular da turma e a professora de educação especial, na adaptação de materiais, na adaptação de estratégias, na estruturação do ambiente físico, estas crianças conseguem estar sempre em sala de aula.
precisam de um apoio Sim. em sala de aula, quer de um professor de educação especial ou de um professor de apoio educativo, se for uma criança que não tem uma necessidade tão severa, ou até de uma assistente operacional que possa estar ali a orientar e o professor titular conseguir organizar o trabalho para aquela criança. E temos um método em Portugal que se usa para trabalhar com o autismo, quer em sala de aula, quer nas unidades de ensino estruturado, é a metodologia TEACH, ou o método TEACH. O método TEACH é um método que foi, em 1972, iniciou nos Estados Unidos da América, mas que consiste, e foi depois espalhando pela Europa inteira, e agora já está noutros continentes para além do europeu, mas é um método que parte das áreas fracas da criança com autismo para as potencializar em áreas fortes. E consiste na estruturação de um ambiente físico, portanto, estruturar a sala com uma área de trabalho individual para a criança, com uma área de trabalho para a criança com o professor, que nós chamamos o aprender a aprender. Portanto, é quando a criança está ali a olhar para o professor e há uma troca e uma exposição ali de conceitos. Depois temos uma área de trabalho em grupo, que é quando a criança está a trabalhar com o professor e com os seus pares. E depois temos também uma área de lazer, onde a criança pode fazer outras atividades mais lúdicas, não é? Como ver um livro, o ouvir música, ou explorar brinquedos ou objetos sensoriais, o fazer jogos de chão, jogos manipulativos, o poder usar outros materiais mais estruturados e mais sensoriais, como uma caixa de areia, por exemplo, como uma plasticina, como uma massa de modelar, uma espuma de barbear, porque isto são atividades lúdicas, mas que ajudam a adquirir conceitos e que são muito importantes para estimular a criança com autismo e para ajudar. Se a criança, antes de fazer um A com o seu lápis, ela tiver feito um A na espuma de barbear, tiver modelado um A com a massa de modelar, quando ela for desenhá-lo com o seu lápis, ela já vai ter uma imagem mental deste está construído, Yolanda. E até sabe que há várias palavras que começam por A e se calhar aquela letra até sabe que está no seu nome. Fora a questão dela experimentar um certo prazer quando mexe estas texturas. E nós sabemos que as emoções, não é, as sensações prazerosas são um input no processo de aprendizagem. Não é? Portanto, quanto melhor, mais positiva for a experiência, mais fácil é a aprendizagem. Exatamente, é isso mesmo. As unidades de ensino estruturado não são depósitos, está bem, pais? Não são depósitos de crianças com autismo. Todas as crianças com autismo, independentemente do seu nível de gravidade, têm direito a estar na sala de aula com os seus colegas. É claro que há crianças que o próprio barulho dos colegas, a própria agitação, muitas vezes até as atividades de grupo que se fazem, não toleram isto na mesma intensidade. Então aí nós também temos que ser sensíveis e retirar a criança para um espaço mais securizante. E esse espaço é qual? É o espaço da unidade de ensino estruturado. É o espaço onde esta criança, por exemplo, também pode fazer um trabalho mais individualizado com a professora de educação especial para reforçar algum conteúdo. É um espaço onde a criança, por exemplo, pode realizar uma ficha de avaliação com a professora de educação especial, porque está atento, está concentrado, tem a professora ali ao seu lado que vai explicando, porque sim, estas crianças têm direito a testes adaptados, mesmo que acompanhem o programa de turma, têm direito a fazer testes adaptados, que são testes com cruzinhas, que são testes com ligações, que são testes com lacunas para preencher com as palavras, são testes em que a criança pode rodear a resposta, pode pintar a resposta correta, são testes com muito suporte visual para ajudar a criança a perceber aquilo que lhe é pedido. Ou seja, aumentar o leque de possibilidades para dar resposta àquilo que lhe é pedido. Exatamente. As crianças com autismo são crianças muito visuais e muito auditivas, não é? Nós sabemos que a memória visual e a memória auditiva são pontos ou áreas fortes nestas crianças, então temos que aproveitar isto para o ensino. Temos sempre que lhes dar estes inputs para que elas percebam aquilo que lhes está a ser pedido, não é? Qual terá que ser o seu desempenho ali naquela área. As salas de aula e as unidades têm que estar sempre equipadas com pistas visuais muito bem delimitadas. Recorrendo, por exemplo, aos símbolos pictográficos para a comunicação, eu posso ter a mesa do meu aluno identificada, com a fotografia dele e com o nome dele, a sua cadeira identificada. Posso ter a estante onde estão os manuais escolares identificada, tenho que ter a biblioteca identificada, tenho que ter a área de trabalho identificada, e na área de trabalho deve estar uma coisa muito importante que ajuda a criança a estruturar-se a partir do momento em que ela entra na escola, que é o horário visual. Todos nós, não é, quando entramos no nosso carro, fazemos aqui um mapa mental das coisas que temos para fazer no nosso dia, não é? Estruturamos aqui o nosso horário todo na nossa cabeça. Estas crianças, a partir do momento em que estão em contexto educativo
E seja ele de primeiro ciclo, seja ele de creche, seja ele de jardim de infância, é muito importante que tenham um horário visual com as suas rotinas, com imagens das rotinas. Estas imagens podem ser os tais símbolos que eu disse que estão disponíveis nas plataformas, mas podem ser, por exemplo, fotografias dos profissionais com quem eles vão trabalhar, fotografia de uma história que a professora vai contar, fotografia do iogurte porque indica a hora do lanche, fotografia ou até uma fralda pequenina, pistas possíveis visuais. o máximo de pistas visuais e objetivas, uma fralda pequenina ou um pacote das toalhitas para indicar que a criança tem que ir mudar a fralda, uma imagem do recreio ou do escorrega ou do espaço exterior para indicar que vamos para o recreio, uma imagem de uma colher ou de um prato para indicar que vamos almoçar. Isto ajuda a criança a estruturar-se, a perceber o que é que vai acontecer em cada momento e a saber o que é que ainda tem para fazer e o que é que está feito. Normalmente eu uso a cor vermelha, portanto estamos no vermelho, tudo o que temos para fazer, e uso a cor verde para eles irem colocando os símbolos ou os objetos ou as pistas visuais daquilo que está feito. Já em contexto escolar, em contexto de primeiro ciclo, é importante que também, para além do horário, haja um plano de trabalho. O plano de trabalho é uma tira em que a criança tem a atividade sequenciada nas várias tarefas que ela precisa desenvolver. Yolanda, eu vou contar uma história. O meu aluno sabe que eu, ou a professora titular, vamos contar uma história, porque tem o símbolo da história no horário visual. Então o que é que eu lhe vou fazer no plano de trabalho? Eu vou-lhe dizer, para além da história, o que é que ele vai ter que fazer. Portanto, ele vai ouvir a história, depois nós vamos fazer um jogo no Wordwall sobre a história, e eu tenho uma fotografia do computador, ele já sabe que vamos fazer um jogo no Wordwall sobre a história. A seguir, nós vamos trabalhar no quadro de comunicação aumentativa os símbolos da história com as personagens, os acontecimentos da história, e vamos organizar a história por sequências. Então eu tenho uma fotografia do quadro de comunicação, que eles já conhecem todos, e ele sabe que a seguir vamos trabalhar a história. E depois no final vamos fazer um trabalho, uma pintura sobre a história, ou vamos construir uma personagem da história em plasticina, e então eu ponho também essa imagem, para ele saber o que é que vamos fazer para trabalhar aquela história. Ou seja, usamos todos os 5 sentidos sempre que possível para reforçar o ensino. Sempre. Nunca se esqueçam que nós aprendemos através de todos os nossos sentidos, não é? E aprendemos experienciando. Portanto, estas atividades para estas crianças também têm que ser muito curtas. Não podemos pensar que uma criança vai aguentar 10 minutos numa atividade, porque não aguenta, está bem? Até para nós é difícil, quanto mais para eles. Ir diversificando as atividades, 2, 3 minutos para cada coisa, até para a criança também não começar a frustrar, porque percebe que nunca mais acaba aquilo e não consegue, e aí desencadeia uma birra. Esta rotina estruturada e previsível ajuda a criança a organizar-se, diminui-lhe a ansiedade e diminui a possibilidade de birras. Não é? Porque ele sabe tudo o que é que vai acontecer. É claro que às vezes há ali uma frustraçãozinha que tenta ali desencadear uma birra, mas depois aí também tem que ser o adulto a moderar isso e a voltar à tarefa e dizer, não, olha, está aqui no horário, temos que acabar, vês? Quando acabarmos, depois podes ir fazer um jogo, ou podes ir fazer isto, e dar ali um repousadinho, não é? Chamemos-lhe assim, uma recompensa, uma coisa que a criança gosta. Estava aqui a pensar, Cláudia, que muitas destas estratégias que tu falas, não é, que utilizamos no ambiente psicoeducativo, muitas destas estratégias os pais também podem utilizar em casa. Que estratégias podemos assim deixar para os pais? Os pais podem também fazer um horário visual sempre, da rotina da criança, desde que ela se levanta até que vai para a escola, e depois quando entra em casa, não é? O que é que tem que fazer. Se houver terapias pelo meio, também colocarem as terapias nesse horário visual, não é? Para antecipar isto. Depois é muito importante também que os pais conversem com a criança, negociem com ela, mas lembrem-se, os pais são vocês. Negociar não é ceder aos caprichos da criança. Eles têm que perceber que há regras para cumprir e que há limites. Os limites têm que ser bem definidos. A primeira vez não tem que ser sempre não, nem que haja uma birra de meia hora, 40 minutos, às vezes até de 1 hora, e que eu percebo que no final de um dia é muito cansativo, mas acreditem naquilo que eu vos vou dizer. Se cederem uma vez, vocês vão ter essas birras diariamente. Sempre. E vão ter que ceder sempre, porque ele sabe ou ela sabe que vocês já cederam aquela vez. E elas são muito inteligentes. Também mesmo as crianças com autismo que não comunicam ainda através da linguagem verbal,
elas são muito, muito inteligentes e conhecem perfeitamente as vossas áreas fracas, sabem mesmo como é que vos vão de atacar. Portanto, ser consistente nas tomadas de decisão e negociar, mas levar sempre a criança a fazer aquilo que vocês querem. Exatamente. Portanto, nós é que temos que manipular a criança, e desculpem a expressão, acho que vocês me entendem, a levar a criança a fazer aquilo que é assertivo, aquilo que nós queremos. Depois, outra coisa que é muito importante em casa, pais, reduzir ao mínimo o contacto com os videojogos, com os telemóveis, a exposição aos pequenos ecrãs. Tá bem? Isto, além de ter um impacto muito grave no desenvolvimento neurológico dos vossos filhos, aumenta o estado de irritação deles, aumenta o estado de alerta, perturba o sono, exatamente, aumenta a ansiedade e aumenta também a existência de birras. Portanto, por favor, diminuam ao máximo isto, interajam com a criança, tirem 5, 10 minutos para fazer um jogo com ela, incentivem-na a pôr a mesa convosco, ela deve participar em todas as rotinas da família, porque é um elemento da família tal como outro qualquer. Portanto, percam tempo com os vossos filhos. Não deixem de ir com estas crianças a supermercados, não deixem de ir a cinemas, não deixem de ir a festas de aniversário, porque eu sei que são momentos difíceis, eu sei que são momentos estressantes, eu sei que muitos de vocês são olhados de lado, porque infelizmente ainda temos uma sociedade muito preconceituosa que acha que vocês não dão educação aos vossos filhos e é por isso que eles se portam assim. Mas, por favor, não privem as vossas crianças destas experiências que são muito importantes para todas as crianças e ainda mais para elas, porque é estando nos contextos que a criança aprende que comportamento deve ter naquele contexto e que consegue ir se adaptando aos contextos. Né? É sempre em contexto que a criança aprende. Nos diferentes contextos, mais fácil será a criança aos poucos ir ajustando-se a estes contextos. Exatamente. Pensando nesta questão dos ecrãs, eu costumo dizer, 1 minuto no ecrã, 10 minutos em atividades experienciais. Portanto... Exatamente. Vão com elas ao parque. Estas crianças precisam imenso de atividades psicomotoras, porque, como disse a Yolanda há bocado e muito bem, estas crianças têm muitas dificuldades ao nível da motricidade, são muito descoordenadas, muitos deles têm medo de andar de baloiço, não sabem subir a um escorrega, têm medo de descer pelo escorrega. São crianças que precisam deste tipo de atividades, de contacto com a natureza, eles precisam de apalpar as árvores, eles precisam de apalpar as folhas, eles precisam de estar na relva molhada, de sentir o cheiro da relva, de sentir o contacto, precisam de ir à praia, precisam de ir às piscinas. Portanto, não inibam os vossos filhos destas experiências que são tão importantes para o desenvolvimento deles. Temos aqui muitas possibilidades, muitas sugestões para evitarmos os ecrãs. Exatamente. Uma coisa que devem fazer sempre que há uma experiência nova é conversar com a criança sobre aquela experiência, antecipar tudo o que vai acontecer, prepará-la e também indicá-la como se deve comportar. Não vão dizer, olha, vamos a uma festa de anos, tu não te podes portar mal. Está bem? Já está a condicionar que ela se vai portar mal. Exatamente. E já está ali a incutir o comportamento, não é? Que a criança já fica a perceber. Portar mal, o que é portar mal, não é? Nós temos que dizer sempre reforço positivo. Olha, eu sei que tu és capaz, vai ser uma coisa nova, tu vais gostar, vai lá estar este menino assim, vai estar o outro menino assado, se forem crianças que a criança já conheça. Olha, vai estar este adulto que tem este nome. E depois, quando chegam ao pé desse adulto, dizem à criança, olha, esta é a Yolanda, a amiga de quem a mamãe te falou. Ela é amiga, tu com ela estás segura. Exatamente. Para a criança se sentir segura. E diminuir o nível, né, de ansiedade e de adrenalina que a criança pode estar. Exatamente. Olha, vamos comer isto, vamos comer aquilo, vamos brincar assim, vamos brincar assado. Porque se a criança souber o que é que lhe vai acontecer, ela percebe que não é entregue aos lobos, não é? E já sabe como é que se há de preparar para reagir naquela situação. Se houver algum comportamento menos assertivo, ou menos adaptativo, que vai haver com certeza, o que é que vocês têm que fazer? Retirar a criança para um ambiente, não chamar a atenção à frente dos outros, não é? Porque muitas vezes estão a criar um estigma, temos que acalmar a criança, temos que baixar os níveis de ansiedade, não é? E vocês pais também sabem fazer isto muito bem. Retiram a criança para um momento à parte, convosco, conversam com ela, explicam o que é que aconteceu de errado e que não deve voltar a acontecer e modelam logo com um comportamento certo, está bem? Para que a criança consiga perceber o que é que aconteceu de errado. Se começarem ali aos gritos ou dizer, vamos embora, eu sabia que tu tinhas portado mal, vamos embora, acabou tudo.
Aumenta e exponencia a crise da criança. Exatamente, pronto. E vai, sempre que a criança tiver que dar uma resposta num contexto diferente, ela vai sempre relembrar-se que daquela vez correu mal e que foi retirada e que a próxima vez é provável que isso aconteça também. Ok. Bom, antes de eu dar a oportunidade da Cláudia deixar aqui uma última mensagem para os pais, deixem-me só mais uma vez agradecer a todos a vossa participação. Continuem a colocar comentários e perguntas, porque durante todo o mês de Abril nós vamos estar a colocar posts sobre esta questão do autismo, pequenos vídeos onde iremos falar em coisas particulares, mostrar alguns materiais que podemos utilizar. Até já vou pedindo aqui ao vivo, que é para não dizer que não, fazemos claro que um sim. vídeo com diferentes materiais e diferentes ideias assim, bem práticas e para os pais, qualquer para os coisa líderes, que para os achem que nós educadores. possamos ajudar, enviem as questões Exatamente. para a Yolanda. E temos tempo durante este mês para irmos abordando esta questão. Também, Exatamente. eu sei que aqui o tempo passa a correr, mas não fiquem tristes, porque no dia 17 de maio, portanto, no próximo mês, no dia 17 de maio, que é um sábado, nós vamos fazer um workshop no nosso espaço onde funciona o Projeto Família Saudável, que é o espaço ICL, em Lisboa, na Rua Filipe Foc, número 21, AP. Vamos fazer um workshop sobre as necessidades educativas especiais, onde vamos ter mais tempo para abordar esta questão do autismo, vamos falar também da hiperatividade, do déficit de atenção e as dificuldades de aprendizagem. E claro que vamos ter a Cláudia connosco para nos ajudar nestas questões pedagógicas, pensando no autismo. Também, ainda neste mês, no dia 27 de Abril, que vai ser um domingo à tarde, aqui vai ser uma conversa com as psicólogas do Projeto Família Saudável. Preparamos uma tarde de conversa, de chazinho, onde iremos falar sobre a primeira infância. O que é que acontece na primeira infância, nos primeiros 6 anos de vida? Que cuidados, como pais, como educadores, como líderes, podemos ter? O que esperar? Portanto, não vai querer perder. A partir de amanhã já vai estar as inscrições abertas. E uma surpresa que eu esqueci de trazer aqui para mostrar, mas nós temos uma pulseira muito especial para sensibilizar o autismo. Então, uma pulseira do autismo de borracha azul, com umas coisas especiais que eu não vou dizer, para não fazer spoiler. E as primeiras 50 pessoas que se inscreverem nestes 2 workshops vão ter direito à pulseira. Que bom! Ok? Portanto, não esqueça, dia 27 de Abril, domingo à tarde, a primeira infância, e no dia 17 de maio, crianças com necessidades educativas especiais. Mas fiquem atentos que nós vamos colocando aqui na nossa página do Projeto Família Saudável mais informações. Agora sim, não esqueçam de deixar os vossos comentários, as vossas perguntas. Como eu disse, vamos responder durante todo este mês, e vou dar agora então a oportunidade à Cláudia para trazer uma mensagem final, uma palavra de encorajamento aos pais, aos professores, aos profissionais que trabalham com crianças e adolescentes que estão no espectro do autismo. Então, a minha palavra de encorajamento, e há 17 anos que eu estou neste mundo e que sou uma pessoa muito mais rica por ter o privilégio de todos os dias aprender com as crianças com autismo. O mundo do autismo é um mundo espetacular, onde nós diariamente somos privilegiados com seres humanos íntegros. As crianças com autismo são crianças muito íntegras e genuínas, não têm maldade, não mentem, e são crianças muito capazes. Portanto, a primeira palavra é amar. Amar sempre estas crianças, fazê-los sentir-se amados, acima de tudo, queridos. Reforço positivo sempre, não ignorar os comportamentos menos assertivos, corrigi-los, mas corrigi-los com amor e com assertividade. Nunca desistir de uma criança. Perceber que cada criança com autismo é única, portanto, para cada criança eu tenho que usar estratégias que vão de encontro às suas necessidades e às suas potencialidades, e não desistam, porque os vossos filhos são capazes, muitos deles, de aprender a ler, de aprender a contar, de aprender a escrever. Só precisam é de ter um ensino adaptado, e precisam de que vocês procurem também as ferramentas e as ajudas necessárias para dar resposta. Portanto, nunca desistam dos vossos filhos. Corram Portugal de norte a sul, corram os outros países de norte a sul para encontrar as respostas para as necessidades dos vossos filhos. E vão, com certeza, vê-los evoluir, chegarem à idade adulta, e mesmo na idade adulta há instituições que vos podem ajudar a encaminhá-los e a cuidar deles, independentemente do grau de autismo. Mas estas crianças podem ter um emprego protegido,
podem tirar uma carta, e os que não têm capacidade para ter um emprego protegido podem ir para um centro de atividades ocupacionais, podem ir para uma instituição quando já não existe um cuidador e são altamente dependentes. Nós temos no nosso país todas essas instituições. Ainda não são tantas como as necessidades que temos, mas já são algumas. E nós podemos fazer a diferença. Lembrem-se disso. Vocês, enquanto familiares de crianças com autismo, enquanto terapeutas, enquanto professores, enquanto auxiliares da ação educativa, podem sempre fazer a diferença. Não só no vosso meio, mas no meio de quem vos rodeia. E se nós nos juntarmos a estas associações, ajudamos ainda a criar mais respostas e melhores respostas. Portanto, não desistam, é a palavra que eu tenho para vos deixar. Muito obrigada, Cláudia. Foi Obrigada espetacular todas estas ideias, estas sugestões, estas informações. E ainda ficou tanto por dizer. Mas não esqueçam, nós vamos estar novamente juntos para falar sobre este tema de uma forma mais abrangente no dia 17 de maio. Obrigada a todos vocês que participaram. Não esqueça, amanhã já vamos estar a abrir aqui as inscrições para estes 2 workshops e pode ganhar a sua pulseirinha da consciencialização do autismo. Portanto, é mesmo para se inscrever. Só me resta dizer que nós somos muito gratos por estar aqui neste momento de partilha convosco e somos privilegiadas porque de facto gostamos daquilo que fazemos e o privilégio maior também poder partilhar com esta alegria, com este ânimo, com este encorajamento aquilo que tem sido a nossa experiência profissional com estas crianças, adolescentes e adultos, não é? Tão especiais, tão únicos e que vale a pena de facto aumentarmos a inclusão, promover a inclusão, aumentarmos o conhecimento das necessidades para irmos ao encontro. É como eu costumo dizer, para dar uma resposta não adequada. é a criança, não é a adolescente que se tem que ajustar. Nós é que nos temos que adaptar a elas, está bem? Então, um beijo no coração, fica atento aos nossos posts e obrigada. Vamos falando, vamos nos vendo. Bye bye! Boa noite a todos, tchau, bom descanso. Boa noite! Obrigada!